Último capítulo da novela Bernabé, tá? A negociação finalmente está chegando ao fim. Além disso, por falar em novela, Thiago Maia tem um novo capítulo, tá? Será que a negociação vai acabar saindo? Tem um novo episódio envolvendo Inter e Santos. Além disso, também fique por dentro, porque o Inter tá de olho em 2 atacantes, tá? Inclusive, um deles já está em Porto Alegre. Bora, gurizada, tá começando mais um Minuto Colorado. Aquele vídeo informativo com as principais informações do nosso Inter no menor número de minutos possíveis. Se está chegando aqui no canal pela primeira vez, já te inscreve, já ativa o sininho e, principalmente, deixa teu like, tá? Fazendo isso, tu vai estar apoiando demais o conteúdo de Colorado pra Colorado. Pô, o Gira teve hoje lá no Beira-Rio, matou a saudade, eu sei que vocês também estão com essa saudade. Quero saber de vocês, já comprou teu ingresso pra Inter e México no dia 16? Então deixa aqui nos comentários. Gurizada, bora começar trocando uma ideia sobre o Bernabé, tá? Porque, cara, vou abrir um bastidor aqui pra vocês. Dos empresários do Bernabé, o Juan Cruz Oller, tá? É um empresário mais pé no chão, um empresário mais tranquilo. E ele era justamente quem apontava que a negociação ainda não estava encerrada, que a negociação ainda não estava selada, tá? A gente comentava aqui que faltavam poucas coisas para ser anunciado oficialmente, mas que tinha um desfecho positivo pro Inter. O Rua Cruz, hoje, em conversa com o Lennon Haas, e aí a gente tem que morar lá pro Lennon, finalmente confirmou que, poxa, realmente a negociação está perto de se encerrar. Então, cara, vamos lá. Vou começar a dar uma data, tá? Hoje ou amanhã, o Bernabé será anunciado como jogador do Inter. E a partir disso, pô, a gente vai começar a ter um pacotão de jogadores pelo Inter, porque o Inter passa a se mexer no mercado de transferências, tá? Porque o Inter está perto de fechar com o Vitinho, ponta esquerdo que estava emprestado ao Red Bull Bragantino, ficou as últimas 2 temporadas no Red Bull, atualmente pertence ao Dinamo de Kiev e já está em Porto Alegre, tá? Vitinho tem 25 anos, é um jogador que foi revelado pelo Atlético Paranaense, e informação do Luiz Carlos Reck, tá? Nosso amigo, de que o Inter estaria bem perto de acertar com o jogador. Ainda não chegou a vazar os moldes da negociação, mas, cara, vamos lá. É um jogador que já está 2 temporadas no Red Bull Bragantino. Deve ser algo muito semelhante ao que o Red Bull vinha fazendo. Um novo empréstimo. Deve ser um jogador que não se adaptou por lá, não se adaptou à Ucrânia, a gente sabe que tá rolando guerra por lá, ainda assim, bastante pesado, inclusive. Então, tudo isso acaba influenciando, e o jogador já tá no Brasil já há 2 temporadas. Mesmo caso semelhante ao Vitão, vocês vão se recordar. Então acaba saindo por conta da guerra, então isso se assemelha bastante, tá? O outro atacante que o Inter tá de olho é o Carboneiro. E, cara, o Inter já sondou o Carboneiro lá em dezembro, final de dezembro ali, e a gente comentou um pouquinho, tá? O Carboneiro tem características diferentes da do Wesley. Se assemelha um pouquinho mais às do Wanderson, tá? Um jogador que puxa um pouquinho mais pro meio, que dá o passe, ao invés de chutar às vezes, enfim, a gente comentou aqui. E, cara, nos últimos dias, o Racing, que é o clube que pertence ao Carboneiro, ele acabou não se apresentando. E isso fez com que as conversas entre Inter e Carboneiro voltasse a acontecer, voltasse a ter um avanço, tá? O Inter está pegando o Carboneiro por empréstimo, tá? Com passe fixado na casa de 4 milhões de dólares. O Inter paga agora cerca de 300 a 400 mil dólares para trazer o jogador em primeiro momento. E depois, caso dê tudo certo, é muito semelhante ao Wanderson, tá? A negociação que o Inter faz com o Wanderson lá envolvendo o Krasnodar. Gira, por falar em Wanderson, isso significa uma saída do Wanderson? Cara, não vou dizer que sim e também não vou dizer que não, tá? Não vou negar para vocês. Por que eu digo isso? Porque, cara, tem o interesse do Vasco e principalmente tem o interesse de clubes russos, tá? Cara, o Wanderson hoje ele é um jogador negociável pelo Inter. Ele tem um salário alto, 900 mil por mês, e muito provavelmente tanto o Carboneiro quanto o Vitinho devam entrar nessa conta aqui. Então, por isso o Inter tá fazendo 2 testes. O Carboneiro é um jogador que passa por um período de irregularidade, passa por problemas de lesões. Inclusive, ele perde espaço lá no time do Racing justamente por conta disso. O Vitinho, apesar de fazer uma correria, não acabou se adaptando, não teve um grande destaque no Red Bull Bragantino. Enfim, o Red Bull Bragantino, em temporada passada, foi um Deus dará também. Mas, enfim, o Inter acaba fazendo essas 2 apostas. Muito provavelmente o salário dos dois acaba entrando nessa cerca de 900 mil, talvez até menos, o Inter vai acabar gastando. Então o Inter coloca o Wanderson numa prateleira de transferências e traz 2 jogadores para reposição, fechado? Vamos terminar o vídeo de hoje trocando uma ideia sobre o Thiago Maia, tá? Porque ontem, logo após quando eu terminei de gravar o vídeo, o Vaguinha soltou a informação de que o Santos havia aceito a contraproposta do Inter. 2,5 milhões de euros, mais o Santos assumindo a dívida com o Flamengo, tá? Recentemente, nas últimas horas, a gente tem 2 informações, tá? Uma, da conta de que o Thiago Maia entrou em contato com a comissão técnica do Inter. Por quê? Vamos lá, o Thiago Maia
tá bem ambientado, o Thiago Maia gostou de Porto Alegre, o Thiago Maia curte estar no Beira-Rio, tá? E gostou de trabalhar com o Roger Machado, está indeciso se realmente quer ir pro Santos. Essa é a primeira interferência que a gente tem nessa negociação. A segunda envolve a direção de Inter e a direção de Santos, tá? Por quê? Porque o Inter está insistindo, batendo uma tecla, que o Santos tem que pagar esses 2 milhões e meio de euros à vista. E porque isso influencia em outras negociações do Inter. E o Santos, pô, ficou meio pé atrás. Pô, vamos lá, cara. Vocês parcelaram a outra ali e tal, por que eu não posso parcelar? É meio que isso que o Santos tá bravo, tá? Seria justamente em torno disso. Então, cara, a gente vai ter um desfecho onde o empresário do jogador vai atuar nas próximas horas. Dira, a negociação pode desenrolar na quarta-feira? Pode. Pode muito bem o Thiago Maia se decidir realmente ir para o Santos, ver que não tem mais espaço, a comissão técnica trocar uma ideia com ele, ou pode acontecer justamente o contrário. A comissão técnica entender que, pô, realmente, o Thiago Maia é importante, fundamental, esses 2 milhões não serão suficientes para trazer outro jogador. Enfim, o negócio hoje está incerto, tá? Isso que eu trago para vocês. O negócio hoje entre Inter, Santos e Thiago Maia está incerto. Pode desenrolar nas próximas horas? Pode. Como também pode avançar e pode desavançar, melhor dizendo, e não acabar rolando mais nada, fechado? Zaná, eu sei que eu prometi aqui trocar uma ideia sobre a reapresentação do Inter. Inclusive, o Thiago Maia era um dos jogadores que estava na pauta, porque se reapresentou lá mais uma vez, enfim. Mas eu gostaria de destacar duas citações, tá? Uma é sobre os elogios dos dirigentes do Inter ao Roger Machado e à comissão técnica, tá? Isso é um ponto que eu acho que a gente tem que destacar. E um outro ponto é sobre o D'Alessandro, tá? Porque o D'Alessandro acaba destacando que o Inter hoje tem quase um terço do seu time vindo da base, vindo do salário de Ases. Então, isso foi um dos destaques hoje da apresentação lá no Beira-Rio. E também, poxa, quem não acompanhou ainda, cara, lá no meu Instagram, soltei mais algumas coisas, mais alguns detalhes, porque pro vídeo não ficar tão longo assim, tá? Então tu vai lá, dá uma olhada, pô, curte o conteúdo por lá também. Se não segue o Gira por lá, siga @Matheus Girardello, tá? Siga por lá, que eu soltei muito conteúdo por lá, soltei bastante stories, soltei bastante conteúdo também no feed. Então dá uma olhada por lá, que tem muito mais, tá? Gurizada, vou encerrando o vídeo por aqui. Agradecer a todo mundo que ficou até aqui. E principalmente, se chegou até aqui, irmão, deixa teu like e se inscreve no canal. Chegando em 2.500, a gente vai fazer um sorteio de um boné da Fanation, tá? Um boné oficial do Inter. Lindíssimo, tá?